vapor berro na Paraíba, chora é vovó, fumaça dele na Madureira, chora é. Vapor berro piuí, piuí, vapor berro na Paraíba, chora é vovó, fumaça dele na Madureira, chora é. Diz orirê, oh, irê, 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 oh, irê, irê, irê. Fala galera, hoje a gente está aqui em Madureira, dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, para entrevistar a grande Deli Monteiro, matriarca do Jongo da Serrinha. Turma, vocês não podem perder essa, segue a gente. Bem, turma do Ginga Raiz, hoje, dia 2 de dezembro de 2025, Dia Nacional do Samba, um dia que nós ganhamos um presente muito grande. Estamos aqui na Casa de Cultura Jongo da Serrinha para entrevistar a Deli Monteiro, a grande ancestral, a grande matriarca do Jongo na Serrinha. Deli, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Nossa, para mim é um grande prazer. As portas sempre estão abertas aqui da Casa do Jongo para a gente receber nossos grandes amigos. E parceiros também, né? Gratidão. Cultura, com certeza. Gratidão. Deli, como começa a história Deli Monteiro e o Jongo? Bom, a minha história com o Jongo da Serrinha veio desde o útero de minha mãe, porque minha família toda eram jongueiros, né? Começando pela minha avó e pelo meu avô, né? Então, e meu tio, Darcy, que era o nosso mestre, né? Que continuou a estar dentro dessa cultura, né? Para que essa cultura não morresse jamais, né? Então, meu avô se foi e ele continuou, né? Fazendo jongo com minha avó, com vovó Tereza, que era uma senhora que morava aqui na antiga Lambari, que é a rua Mestre Fuleiro, né? Hoje em dia nós já temos um tempinho, né? E aí vovó Tereza morreu com 115 anos, vovó Tereza pegou a escravidão, né? E ela era muito amiga de minha avó. E aí eles se reuniam no terreiro de minha avó, que minha avó era mãe de santo, minha avó era parteira, jongueira, né? Costureira, a primeira baiana do Império Serrano, né? E aí ficavam os três, né, fazendo uma conversa no terreiro de minha avó. Quando não tinha terreiro, ela ia para lá, eu ia buscá-la na casa dela, e aí chegava lá, eles ficavam fazendo, né, esses pontos de jongo que a gente canta até hoje, que todo mundo adora. E eu pequena ali bebendo da fonte, né, que eu não sou boba nem nada, e ali a gente ficava, né, e eles ficavam fazendo os cânticos do jongo, né, e que a gente canta até hoje. Então, assim, um grande prazer a gente estar até hoje levando a nossa cultura que eles deixaram para a gente passar para as crianças, para que essa cultura não morra jamais. E dentro disso, né, a gente não tinha criança, naquela época não tinha criança. Eu fui a primeira criança do Jongo da Serrinha, né, porque antigamente não podia ter criança, porque o Jongo da Serrinha tinha os seus mistérios, que as crianças não podiam ver, né, e nem ouvir. Mas muitas crianças, eu sei que muitas crianças naquela época ficavam às vezes na flecha da porta olhando, né, para saber, aquela curiosidade de criança, né, para saber do que se tratava, né, queria conhecer o jongo, e foi assim que muitas antigas conheceram o jongo, porque não podia. Não podia, tinha os seus mistérios, meia-noite, né, na hora de acender a fogueira, né, porque a fogueira é um dos elementos mais fortes do jongo, né? A fogueira tem os seus mistérios. Então ali tinha rezas que às vezes vinham os preto velhos, né, que se manifestavam naquela época, né? Hoje em dia não, né, mas naquela época vinha muitos preto velho e as crianças não podiam estar ali presentes, né? E aí, mas aí minha avó e meu tio Darcy, vendo que se não passasse essa cultura para as crianças, ninguém ia conhecer o jongo, né? Então foi aonde que minha avó e meu tio Darcy introduziram as crianças no jongo,
para que essa cultura não morresse jamais. E aí meu tio foi embora, minha avó foi embora, e hoje em dia nós estamos aqui com um templo maravilhoso, graças a Deus, passando a nossa cultura, né, para as crianças. E hoje em dia todas as crianças da Serrinha sabem jongar. Então era um desejo que eles queriam, né? E que a gente está fazendo até hoje, né? E espero que quando eu me for também, as crianças continuam dançando jongo, para essa cultura não morrer. Vai deixar esse legado. É um legado. Um legado mesmo. É. Agora, você falou do terreiro da vovó Maria Joana, da vovó Teresa, daquele lugar onde se tinha, cultuava-se as almas e também o jongo. Qual a relação entre o jongo, as almas, a religiosidade? Então, o jongo, ele não é uma religião, Sim. né? O jongo, a gente cultua as almas na hora da gente fazer as apresentações, que minha avó fazia uma roda pedindo licença às almas, porque era dança de escravos. Então, os escravos, todo mundo sabe que viraram as almas, né? Então, a gente pede sempre licença para a gente poder realizar aquela roda de jongo. Então, é por isso que a gente tem muita fé nas almas, né? E a gente pede licença para as almas, para a gente poder abrir aquela roda, para que tudo corra bem, né? Então, virou um ancestral da gente. Então, a gente pede licença às almas até hoje. Todas as vezes que a gente vai abrir uma roda, a gente pede licença às almas, né? E assim a gente faz até hoje. O jongo, ele é fluminense, né? Das fazendas de café. Como chega o jongo na Serrinha? Como chega essa manifestação sul-fluminense dentro da Serrinha? Então, minha avó era de fazenda, nasceu em fazenda, né? Na fazenda da Bem Posta, em Valença. Né? Minha avó era de Valença e desde criança ela já dançava o jongo por causa dos meus bisavós, né? O jongo veio de Angola, né? Então já trazido para cá, né? Para as fazendas. Então minha avó e meu avô já vinham já nessa tradição de muitos anos do jongo. Foi aonde que eles conheceram e trouxeram para nós. Que bacana. Você falou dos elementos, né? Que o fogo é um dos elementos do jongo. Quais os outros elementos? Bom, o principal do jongo é o fogo, né? Porque a gente sempre faz uma fogueira, né? Principalmente na época assim, de Santo Antônio, São Pedro, São João, a gente sempre faz a fogueira, né? E a gente sempre reza, né? Diante da fogueira, pedindo axé, né? Muito axé, porque o fogo, todos os elementos têm muita força, mas o fogo a gente tem aquela, né, a fé que ele nos traz aquela energia. O fogo traz muita energia para a gente e para a nossa roda, né? Tanto é que os tambores de antigamente eles eram esquentados, né, para o couro esticar. Então já começando daí, porque o instrumento maior do jongo é o tambor. Foi o primeiro instrumento do jongo, de uma roda de jongo. Uma roda de jongo não pode faltar o tambor, né? É o instrumento principal. Então era esquentado na fogueira, já começando daí, né? O couro era esticado ali e ali começava a tocar o tambor perto da fogueira e as rodas eram sempre diante da fogueira. Você falou da sua infância, que você ficava nas festas, né? E quando você foi, não vou dizer aceita, mas quando você começa a participar, qual a lembrança que você tem disso? Em que momento foi, olha, agora você pode participar? Bom, então, um momento que eu comecei foi nesse momento de minha casa, né? Que já não era tão escondido das crianças. Então, assim, eu ficava num banquinho no terreiro de minha avó, terreiro de Umbanda, né? Minha avó era umbandista, e aí eu ficava ali ouvindo eles fazendo os cânticos de jongo, e dali eu já comecei, né? Dali minha avó e meu tio Darcy já deixaram eu começar,
né, a cantar. Meu tio sempre achou que eu tinha voz muito boa, né? E aí ele começou a passar os cânticos para mim, então eu já canto desde novinha na roda de jongo, né? E não só nas rodas, mas também nos palcos, né? Então comecei a cantar desde nova e sempre também viajando com ele para todos os lugares. A gente já levou o nosso jongo lá para fora. Há pouco tempo a gente foi fazer na França, fizemos uma roda em Paris, né? Esse ano foi o ano do Brasil na França, né? E já levei para outros lugares também, já fomos para a Alemanha, fiquei 2 meses e meio na Alemanha, né, levando o jongo para os alemães, né? E aí já tive também na Arábia, né, Emirados Árabes e Bahrein, né? A gente fez também roda de jongo lá. E em Madrid, a gente já rodou, né? Espanha, já fomos a vários lugares, né, levando a nossa cultura. Então, assim, para a gente é muito importante, né? Não só estar aqui no Brasil, mas ir para todos os lugares, todos os países, levando a nossa cultura. Para a gente é um grande prazer. E aí eu comecei assim, né? Desde pequena, lá no terreiro de minha avó, né? Ouvindo eles cantarem, né? E assim, meu tio tinha um gravador, e aí a inspiração tem que ser muito rápido, tem que gravar e escrever muito rápido, né? Porque a inspiração é uma dádiva de Deus, né? Então, assim que vem a inspiração, então meu tio já escrevia, se não gravava, né? Então, vários pontos que foram feitos, era tudo gravado na hora, porque a inspiração vem naquela hora, daqui a pouco esquece, né? Tem algum ponto desses, dessa tua trajetória infantil que reverbera na sua cabeça, que marca? Nossa, tem vários que eu me emociono até hoje, né? Que minha avó cantava, né, lá no terreiro, assim que ela, assim na conversa, né? Aí ela, dentro daquela conversa, aí ela já vinha a inspiração, aí ela já começava a cantar. Carneiro tá na serra, queria descer, irmão. Ai, 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 queria descer. Ui, 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 queria descer, irmão. Ai, 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 queria descer. Burro de cangara, queria descer, irmão. Ai, 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 queria descer. Eu estou falando, queria descer, irmão. E queria descer. E queria descer, irmão. E queria descer. Então, esse era um dos pontos que minha avó cantava, né? E vovó Tereza também, nesse mesmo dia, ouvindo o trem lá de Madureira passar, dentro desse papo, né? Que eles ficavam ali conversando. Vovó Tereza, ela passou muitas coisas na escravidão, muito sofrimento. E ela não gostava muito de falar, né? Desse sofrimento que ela passou, né? Como escrava, né? E aí, de vez em quando, que ela comentava sobre isso, desse sofrimento que ela passou, né? Então, tinha, na hora do banzo, né? tinha os lamentos, os cânticos de lamento nas rodas. Então, era a hora que eles tinham uma alegria, né? Era a hora do jongo, era a hora da capoeira, né? Então, ela nesse papo, aí nisso ela escuta o trem passando lá em Madureira. E aí foi onde que ela fez o vapor, né? Vapor berrou na Paraíba e chora eu. Fumaça dele na Madureira e chora eu. Diz oirê, oirê, irê, irê. Oirê, irê, irê. Quando eu entro no jongo e começo a cantar, segura ioiô, iaiá, logo da minha vozinha começa a lembrar, segura iaiá. Toca, minha gente, esse jongo que eu quero escutar, segura ioiô, iaiá, nesse balanço gostoso eu vou me acabar. O vapor berrou, piuí, piuí, porque ela escutou o trem passando e ela, na hora, ela fez esse jongo. Aí meu tio já gravou. Então, assim, são coisas de minha infância que eu não esqueço e não vou esquecer jamais. Então, passei uma infância maravilhosa,
com essas pessoas maravilhosas que deixaram saudade e deixam até hoje, mas uma saudade gostosa, não é uma saudade triste, né? Porque minha avó era muito alegre, minha avó era muito farta, ela gostava de casa cheia, ela gostava de panelas de comidas nas festas de terreiro, né? Da minha casa, lá onde era o terreiro de minha avó. Então, minha família era uma família de festa, família festeira. Seu olho chega a marejar, viu? Sim, porque assim, todas as vezes que eu dou uma entrevista, me vem a lembrança deles todos. É como se eles estivessem aqui, né? Para estar aqui nessa entrevista comigo, falando, né, das coisas que eles deixaram. Então, quanto mais eu falo deles, mais alegria me dá no meu coração. O Império Serrano é uma escola de samba que é orgânica da Serrinha, né? Sim. Enfim, qual a relação da família Jongueira, dos Jongueiros e do Império Serrano? Então, tem uma relação muito forte, né? O João tem uma relação muito forte com o Império Serrano, porque o Império Serrano nasceu aqui na Balaiada, onde é o terreiro de minha avó, bem em frente, né? Então, tudo começou ali, com a família Oliveira, que é a família de Dona Eulália, que também já se foi, né? A família de Tia Maria, que era irmã de Dona Eulália, né? Então, eles foram fundadores, junto com minha avó, com meu avô, são os fundadores do Império Serrano, né? Então, tem muito a ver, né? Então, minha avó foi onde que minha avó foi a primeira baiana, né, do Império Serrano. Meu tio fazia protótipo, né, protótipo de fantasia, né? Então ele fazia o protótipo de barro, boneco. Naquela época as pessoas não tinham muito dinheiro para comprar um protótipo para fazer uma fantasia. Então ele fazia com boneco de barro para botar a fantasia ali para as pessoas verem. Então isso tudo na época eu não era nascida, né? Então eles passaram essa história para mim. Então vinha muitos cantores para conhecer o Império Serrano, né? O Império Serrano é uma escola de muita tradição, né? Nem era para estar esses anos todos no lugar onde ela está, porque o Império é uma escola muito tradicional, né? Então, assim, o Império já começou já ganhando 4 anos. Do primeiro desfile ele já começou já ganhando, né? Então, assim, era uma escola com muitas tradições, né? Meu tio tem um tio que foi um dos primeiros mestre-sala, a tia da Lazi, que é a minha parceira de música, foi a primeira porta-bandeira, Jacira, junto com meu tio Everaldo, né? Então eles começaram lá na escola mesmo, então era uma escola de muita tradição. Então todas as vezes, todos os lugares que a gente vai, a gente tem que falar da nossa escola, que é uma tradição pra gente. Maneló era jongueiro? Maneló era um jongueiro nato, né? A quadra tem o nome de Manelói, né? Tudo nascido aqui na Serrinha. Então, eles todos foram fundadores dessa escola. Eu dei aula de capoeira na quadra da Serrinha e aquilo me encantava. Eu sou imperiano, minha filha também, né? Quando eu entrava ali, quando eu via aquele São Jorge Guerreiro, eu falei, aqui é o meu lugar. Isso, dei aula isso. E eu via Maneló, eu via as histórias do Jongo, Maneló Jongueiro. E eu conheci o seu Darcy, que eu morava na Mano Décio, né? Ela era bem pequenininha, e eu saía e encontrava ele bem ali perto do Bar Nininho. Ele ficava aí, gostava de ficar ali, perto do frente do São Ninico. Aí eu conversava com ele. Engraçado, eu encontrava ele na Lapa ele não conversava muito não, mas ali ele conversava bastante. E aí ele me falava, claro, primeiro eu vou perguntar, né? Eu acho que é legal as pessoas saberem a importância do mestre Darcy no jongo da Serrinha e no jongo como um todo, a importância do jongo da Serrinha para a manifestação do jongo do sul fluminense, porque dá uma visibilidade incrível. Eu acho que ela traz todas as famílias jongueiras a reboque nessa oportunidade, né? E na importância do mestre Darcy. Nossa, meu tio Darcy, ele foi um grande mestre, né? Ele passou para muita gente, né, de vários lugares na cidade, então todo mundo conhecia meu tio, né? Então ele deu aula há muitos anos em Santa Teresa, né? Muitos anos mesmo, tanto é que os últimos dias dele quase que foi lá em cima em Santa Teresa. Então assim, e Santa Teresa e Lapa, ali na Lapa todo mundo conhecia meu tio, que era a vida dele, né?
ali na Lapa, e ele não só tocava jongo, ele tocava vários instrumentos, né? Então, assim, ele tocou com vários músicos, ele tocou muitos anos com Milton Nascimento, eles faziam uma missa negra, todo novembro ele fazia uma missa negra com Milton Nascimento, né? E com vários outros músicos, ele viajava muito, Milton Daci ficou muitos anos na França, né? Ele, de tanto tempo que ele ficou fora, ele acabou fazendo grupos lá na França de jongo, ensinou jongo para os franceses, então eles fizeram muitos shows lá com ele, né? Então meu tio era um grande mestre, ele tinha toda a paciência de passar aquela cultura do jongo para as pessoas. E também outros grupos que tem vários outros lugares que tem roda de jongo, né? Outros estados tem roda de jongo, mas as pessoas não tinham aquela coisa de começar a trazer aquela roda de jongo, aí começaram através do meu tio Daci, né, a começar a falar mais do jongo, as vivências deles dentro das rodas de jongo. Então agora o pessoal, graças a Deus, formou grupo, né, conforme a gente tem muito a gente fez muita amizade com o pessoal do Salgueiro, né? Então tem o pessoal do Caxambu do Salgueiro, que está sempre com a gente, né? Então tem outros grupos também que fazem a sua roda também em seus lugares, Miracema também tem roda de jongo, né? Então tem vários lugares que tem jongo através do meu tio, que vendo meu tio falando no jongo e tiveram aquela coisa de voltarem a falar no jongo, a fazer a roda de jongo. Então isso é muito importante. E a relação, muito se fala, né, que o jongo é um dos ancestrais do samba. Como é isso? Porque assim, dizem que o jongo nasceu primeiro do que o samba, né? Então o jongo é o pai ou o avô do samba, né? Porque antes de ter a roda de samba, tinha a roda de jongo, né? E aí, naquela época, diziam, né, que tinha que primeiro ter a roda, depois da roda já começava o samba de roda, porque antigamente era samba de roda, né? As baianas dançavam samba de roda, depois da roda de jongo, né? Então todo mundo sabe que o jongo é avô do samba, então tem que respeitar. Muita né? coisa. Tem que respeitar. E é legal, né? Porque hoje, Dia Nacional do Samba, a gente falando sobre o avô do samba, o pai do samba, né? Tem um Migado Semba, tem todo esse caldeirão. O primeiro disco, né, que foi o seu Darcy, eu acho que era do seu Darcy e o mestre Júlio César Figueiró do outro lado, que é um capoeirista. Sim, sim. Né? E a relação, porque eu sou da capoeira, e muita gente que assiste esse canal é da capoeira, a relação entre a capoeira, samba, jongo. Então, meu tio tinha muita amizade com o Mestre Camisa, né? Mestre Camisa é um grande mestre, né? Todo mundo conhece, né? E então eles eram muito amigos. Então o mestre nessa época morava ali em cima, em Santa Teresa. Eu também ia muito para lá com meu tio, para a casa do Mestre Camisa. E ali eles faziam aquela roda, a gente fazia sempre a roda ali. E chamava assim, às vezes não tinha nada, era só uma reuniãozinha, aí chegava pessoas, aí já abria-se uma roda de jongo, já abria-se uma roda de capoeira, né? Então, assim, a capoeira tem tudo a ver também, né? Porque a capoeira também vem de lá, né? Dos nossos ancestrais também. Então, a gente tem que respeitar muito a capoeira. E aí a gente estava sempre junto, né? Da capoeira. Então, nessa época, meu tio fez esse disco, né? Nesse LP, né? E do outro lado com o Júlio César, né? Então, dele acho que era capoeira Angola, né? Não sei se era Angola. Júlio César, era Jongo Bassan, né? Jongo Bassan, né? Com Júlio César. Exato. Então, a gente sempre estava, assim, sempre abrindo uma roda de jongo, logo depois vinha a capoeira. Sempre teve essa ligação. Graças a Deus, entendeu? Oh, graças a Deus. Muito bom. E o Mestre Camisa, ele hoje em dia ele vive numa comunidade que ele comprou, bem enorme, né? Até esqueci o nome do lugar, cheguei lá a conhecer. Então, assim, todo ano vem várias pessoas de vários países para estar lá com ele, né? Então lá é tipo uma gincana,
de rodas de É um jongo, lugar né? cultural onde, Isso. onde ele concentra, né, manifestações. As manifestações, que tem uma relação, né? com a capoeira, com a relação afro-brasileira. Ali. Então, assim, vem muita gente de fora para ir lá conhecer o espaço dele, que é enorme, né? Maravilhoso. O mestre Camisa, ele tem uma importância fundamental, não só para a capoeira, mas também para toda a cultura brasileira, né? Sim. Ele, diversos mestres que divulgam isso, né? Essa relação. Agora, você cantando, eu estava tentando, né? A gente tenta acompanhar os passos, os sinuosos dos pontos, mas a gente sabe que ali tem alguns enigmas, algumas letras que precisam ter os códigos simbólicos para decifrar. Como é que é isso? Você cantou a música, o primeiro ponto que você cantou da sua avó, e canta um ponto e decifra essa letra pra gente, porque a gente que tenta acompanhar não consegue às vezes. Assim, tinha muita coisa que não se podia falar, né? Porque o jongo também tem os seus lados místicos, seus mistérios, né? Seus mistérios que a gente não pegava, porque eles não abriam tanto assim pra gente, né? Então, quem sabia mesmo dessas coisas místicas, né, era minha avó, era meu tio. Tanto é que tem ponto de jongo que a gente não canta, porque são pontos muito pesados. Pesados, assim, que assim, a gente cantando, a gente tipo invoca. Mexe com a energia, né? Mexe com a energia, né? Então, quem sabia isso, eu sabia porque eu ouvi eles cantando, né? Mas sempre eles pediam para a gente fazer de tudo para não cantar, porque assim, tem que ter uma licença para cantar certos pontos de jongo em certas horas, né? Então, assim, a gente evita, assim, a gente canta alguma coisinha, mas evita. Aí a gente, sempre que minha avó falava isso, eu guardava isso para mim, sempre guardei isso para mim, né? Os pontos de jongo, tem alguns que a gente não pode cantar. Tem pessoas fechados, né? Tem pessoas certas para cantar isso. E ela era essa pessoa que era uma pessoa já feita, já preparada para cantar certos pontos. Até na Umbanda mesmo, ou até no Candomblé também tem isso. Tem certos pontos que a gente não pode cantar. É verdade. Só a pessoa apropriada para aquilo. É verdade. Mas conversando com o seu Darcy, às vezes ele me falava que tinham pontos de desafio, de demandas, que ficavam, e se a pessoa não soubesse decifrar aquele enigma, ficava ali tempos. Exatamente. Então, são esses pontos, né, esses cânticos que a gente não podia cantar, né? Porque às vezes tinha pessoas ali numa roda que podia se manifestar numa coisa boa ou numa coisa ruim, entendeu? Então era por isso que eles ficavam assim, não vamos cantar isso porque não sabemos, né? Então minha avó evitava de cantar certos pontos por causa disso. O jongo, você fala da sua avó, você fala da vovó Teresa. O jongo, ele tem uma tradição feminina, tem uma ancestralidade feminina, não tem? Tem muita ancestralidade feminina, porque as mulheres, né, não desfazendo dos homens, né? Claro. As mulheres, antigamente não, agora também, as mulheres que começavam a fazer tudo, antes de ter uma abertura da roda de jongo, as mulheres iam para a cozinha, ia fazer aquelas panelas de comidas, né? E fazia a defumação do ambiente, fazia todo um preparo, né, para realizar aquela roda, né? Então, a roda de jongo tem muito a ver com as mulheres, com a força das mulheres, né? Como hoje também, como sempre, as mulheres tiveram sempre à frente das rodas, não só de jongo, mas de capoeira, do candomblé, da umbanda, né? Sempre aquela agitação das mulheres para aquela roda poder ser realizada. É verdade. Essa ancestralidade feminina, ela é importante demais dentro da cultura afro-brasileira, a gente consegue perceber isso. E nesse sentido, você foi escolhida para ser a matriarca do jongo na Serrinha, né? Como foi essa escolha? Como você se sente? Olha, quando me escolheram, eu fiquei com um pouco de medo,
né? Vou te confessar, né, isso, porque é um cargo bem de muita responsabilidade, até porque a primeira matriarca era minha avó, né? E depois de minha avó foi tia Maria. Então, pessoas que já tinham aquele, né, aquele preparo, aquela coisa, né? E aí, quando tia Maria se foi, que fizeram aquela reunião para eu ficar no lugar, eu assim dei uma, eu falei assim, gente, eu acho que eu não quero não, muita responsabilidade para mim, né? Muita responsabilidade. Aí o pessoal conversou comigo, mas você tem tudo a ver, você tem uma história, você tem uma família que deixou esse legado para você. Então, acho que você não vai poder negar isso. Não tem muita escolha. Né? Não tem outra escolha, não tem como você não ser, né? E aí eu falei assim, gente, então vocês têm que me ajudar, porque eu não vou conseguir sozinha, né? Fiquei com aquele... Me deu um certo medo, que é uma responsabilidade, né? Então, eu tô até aí, né? Então, com as minhas amigas, me ajudando a levar a Lazi, né? A Johnny, a Valéria, me ajudando a levar, né, o jongo até hoje. Estamos indo em frente. E eu também peço muita proteção também de tudo a Deus e dos orixás, né? Para que me ajude, né, a levar esse cargo. Você falou antes do tambor, né? Que o tambor, sem o tambor, não dava para ter o jongo, a roda de jongo. Fala um pouco sobre o tambor, sobre os tambores. Olha, os tambores, eles são assim, o instrumento maior do jongo, né, são os tambores. Então, a gente, todas as vezes que a gente abre uma roda de jongo, a gente tem que ir nos tambores e se benzer. A gente pede licença ao tambor, né? Porque tudo começou com o tambor, né? Não só o jongo, mas outros ritmos também. Vai pra capoeira, sabia? Exatamente. Bem, mal veio depois. Exatamente. Então, o tambor é o principal. E que a gente tem que ter muito respeito. Que a gente tem que bater cabeça pro tambor. Então, são instrumentos que a gente tem muita devoção e muito respeito. É um orixá. É como se fosse um orixá mesmo, né? Exato. Que a gente está ali e a gente pede licença, a gente vai lá e se benze nos tambores para começar aquela roda. E o jongo da Serrinha? Fala agora sobre esse trabalho maravilhoso, sobre você à frente, junto com o seu povo, nesse trabalho impressionante aqui em Madureira. Nossa, então, aqui em Madureira a gente começou, lá em cima a gente tinha um centro cultural, né? Era bem lá em cima no campo, né? Então aquele campo já era um campo antigo que minha avó, meu tio Daci, minha mãe, né, que era também uma grande jongueira, minha tia Eunice, que era esposa do meu tio Daci, eles faziam lá em cima, nesse terreiro. Era um chão batido, né? Então começava-se lá. E foi lá que meu tio fez o jongo Baçã, né? Nesse terreiro de terra batida. Então tudo que era filmagem eram feitas lá, todas as rodas eram feitas lá, né? Então aquele campo ali tinha muito a ver com a gente na época. Aí a gente começou lá eles fizeram obra, né? Fizemos o centro cultural lá, ficamos um tempo lá e depois nós descemos para uma casa na Doutor Juviniano. Ficamos ali numa casa porque a gente não tinha assim um espaço legal. Aí compramos um terreno, aí fizemos um terreiro lá, fizemos também um museu. Nós temos um outro museu também com as nossas matriarcas, né? É tipo um gongá, né, que um dia você vai conhecer, e aí a gente, quando entra, a gente se arrepia nesse gongá, com as nossas matriarcas, né? Aqui com E aí, depois a gente descendo aqui essa rua, eu e tia Maria, a gente saía muito, né, para passear, para ir para festas, né, quando a gente não tinha show ou roda de jongo, e aí a tia Maria passava comigo aqui e falava, Deli, era tão bom se a gente conseguisse essa casa aqui, né? Essa casa fechada esses anos todos. Vamos ver se a gente consegue essa casa pra gente, né, ficar com nossas crianças lá, né? Eu falei assim, é mesmo. Aí começamos a correr atrás, né? E conseguimos essa casa através do Ciro Darlan,
na época, né? E aí conseguimos a casa, e aí fomos atrás do nosso prefeito, e aí ele fez, Eduardo Paz, né? Ele fez a obra, e a gente está aqui até hoje, né? Graças a Deus. Então, assim, com a ajuda de muitos amigos aí apanhados aqui e ali, aí a gente foi formando a casa, né, do Jongo, onde as crianças adoram ficar. E é um espaço que dá para a gente trazer todo mundo. Vem gente de longe conhecer essa casa, né? Então, para a gente foi um grande prazer, é um grande prazer a gente estar numa casa com essa estrutura toda para abrigar todas as crianças aqui. E era o desejo de minha avó e de meu tio Dacê. E tenho certeza que de lá de onde eles estão muito felizes da gente estar num espaço grande desse. Realizados, né? Realizados. O que é que acontece nessa casa? Tem cursos, tem eventos, tem samba, tem jongo? Conta pra gente. Tem. Às terça-feira tem aula de capoeira, tem aula de ritmo, né? A capoeira com a Andréia, né? A capoeira. E tem a aula do Anderson de ritmo. E às quarta-feira tem mais aula de bateria, né? Com percussão também com o Fernandinho. Né? Tem aula de arte com o Rodney. E tem aula de jongo também às quinta-feira com a Sueli Tavares. Então a gente está sempre fazendo um movimento aqui. Está renovando os jongueiros, né? Exatamente. Semana que vem mesmo a gente vai fazer nosso encerramento, dia 11, né, de dezembro. Então a gente vai mostrar, né, vai estar fazendo uma roda aqui com um espetáculo que nós fizemos esse ano do jongo ao samba. Né? Então a gente vai, semana que vem, estar aqui reunido, né, fazendo essa roda aqui com as crianças também, né, fazendo a rosa com as crianças para encerramento das festas. Né? Então, assim, a gente também tem roda de samba aqui, né? Samba na Serrinha, né? Então a gente é muito feliz de estar aqui nessa casa. E como as pessoas podem saber? Tem canal no Instagram? Tem página no Instagram, canal no YouTube? Tem canal no Instagram, canal no YouTube, né? Que depois Jongo da Serrinha. Jongo da Serrinha. Rapaziada, é só seguir, Jongo da Serrinha. Isso. Aí vocês vão estar tendo acesso à divulgação desse espaço maravilhoso. A gente está chegando, né? Infelizmente a gente tem hora, todo mundo tem hora, sim, né? A gente está agradecendo que ela está gripada, gente. Ela está gripada e dando toda a atenção para a gente. Mas a gente tem mais uma pergunta para você. Me diz uma satisfação sua com o jongo. Uma coisa assim que você, cara, eu tenho essa satisfação. Bom, eu tenho uma satisfação imensa de estar sempre recebendo as pessoas aqui nessa casa, né? Porque essa casa ficou muito famosa, né? E também grande satisfação das pessoas também conhecerem o nosso terreirinho, onde nós temos lá, né, o altar com a nossa matriarca. Né? Uma grande satisfação também sempre de receber lá no terreiro de minha avó, onde tudo começou, né? Que até hoje existe esse terreiro e que eu cuido até hoje. Minha avó se foi, meu tio se foi, minha mãe se foi, minha família toda se foi, mas eu continuo preservando o terreiro de minha avó até hoje. É uma grande satisfação para mim. Uma saudade. Saudade de todos os meus que já se foram, saudade dos jongueiros que eu conheci que já se foram, né? E saudade também dos que eu vejo as fotos e que eu não conheci, que foram jongueiros, né? Mas é como se eu tivesse conhecido. Muita saudade de minha avó, muita saudade de minha mãe, de minha família toda e muita saudade de tia Maria. Se você pudesse dizer alguma coisa para esses que você tem saudade, diz pra gente. Nossa, muita saudade. Tristeza, não. Saudade, sim. De todos os jongueiros que já se foram, né? Que já passaram pela nossa roda, né? Da minha parceira Luísa, que cantou comigo por muitos e muitos anos. Muita saudade da Luísa. Mas sei que de onde ela está muito bem. Saudade de minha avó, de minha mãe, de meu pai, de todos os jongueiros que já se foram. Meus avós, mas a gente está aqui levando o nosso jongo, né? Que eles deixaram um legado maravilhoso para a gente e a gente está levando com muita fé. Deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente. Foi um grande prazer estar participando
dessa entrevista maravilhosa. Sempre é um grande prazer, né, falar do jongo para as pessoas, passar o que minha família deixou para mim, né, e para todos que vêm conhecer, não só para mim, mas para todos que vêm conhecer, passar essa cultura do jongo que eles deixaram, né, esse legado para a gente maravilhoso. É sempre um prazer passar adiante. E eu aprendi com o seu Darcy que toda roda de jongo tem um canto de encerramento. Sim, tem cada ponto lindo de encerramento e eu vou cantar um aqui. Adeus, adeus, que eu vou me embora. Adeus, adeus, que eu vou me embora. Fica com Deus, Nossa Senhora, mas eu estou indo embora. Fica com Deus, Nossa Senhora, mas eu estou indo embora. Machado. Machado para encerrar o ponto. E a cachoeira também. E cachoeira. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Axé. Axé. Ginga Raiz, segue a gente, curte, compartilha, não deixa a nossa cultura ficar restrita. Divulga o máximo que você puder, sem moderação.